moral dele com a torcida do Flamengo. Mas a Vivian falou sobre reunião estratégica, mas na verdade tem alguns dados que são impressionantes, né? E esse aqui é um. O Flamengo chega a 13 anos com mais de um técnico da temporada. 13 anos. Não foi dessa vez que uma marca incômoda terminou no Flamengo. Desde o Luxemburgo, em 2011, nenhum técnico iniciou e encerrou uma temporada no clube. Já são 13 anos seguidos que o time teve, no mínimo, 2 treinadores durante a temporada. O recorde foi em 2013, quando foi comandado por 4 treinadores diferentes. Ao todo, o Flamengo tem 23 técnicos nos últimos 12 anos, Danilo. Aí, realmente, não há planejamento que resista, né? Pois é, não tenho o que falar. O superchat da Vivian, acho que é o nome dele, Viviane, Vivian. É isso que ela falou, é perfeito. O Flamengo, se ele soubesse usar essa receita, deveria estar sobrando num nível absurdo. E corre o risco de ir para o segundo ano consecutivo sem nenhum título de expressão. Sim, ganhou o Carioca este ano, mas não é um título que você fala que justifica o orçamento que tem o Flamengo, a força que tem. Veja o Flamengo, as contratações que faz, pagou 18 milhões de euros no Alcaraz, é muito dinheiro, gente, é um negócio absurdo. Pagou a multa do De La Cruz. Não dá para achar que é normal ser campeão carioca apenas. Então, quando você vê um time desse poder, né, financeiro, capengando com um técnico, um 11º técnico na era Landim, com 13 anos, sem você conseguir repetir um técnico de janeiro a janeiro, é um negócio surreal, é muito absurdo, e que mais uma vez prova, para mim, 2 coisas centrais, que o Jorge Jesus foi um acerto sem querer, porque se fosse olhar clínico, não, eles pegaram Jesus porque eles sabem o que estão fazendo. Eles não teriam acertado uma vez só em 11 técnicos. E outra coisa, a culpa quase nunca é do técnico no Flamengo. Não é possível que por 1,3 bilhão com 11 técnicos, você acha que o errado é o técnico que está ali. Não tem como. Para mim, é muito claro que o Flamengo não tem uma diretoria que entenda de futebol do tamanho que o Flamengo precisa entender. Do lado inverso do planejamento e tal, está a mística, Arnaldo. O Flamengo tem um histórico, né, de ex-jogadores do clube como técnicos. Foram campeões como técnicos do Flamengo os seguintes ex-jogadores: Andrade, campeão em 2009, Carlos Alberto Torres, campeão em 2003, em 83, Carpegiani, campeão do mundo, campeão da Libertadores, Luxemburgo, campeão carioca, e o Zagallo, também campeão carioca. Foi esses caras aí que foram jogadores do Flamengo e que viraram técnicos. O Flamengo tem um pouco isso. E o Carlinhos, né, que era o cara que ficava lá na Gávea, e aí o Flamengo não é exatamente um time que enaltece seus treinadores, né, que não é um time que normalmente é mais dos jogadores do que de treinadores, né. Sempre foi, né? O número de trocas, malucas e constantes, ele precede essa fase do Flamengo rico, né? É a característica, de fato. Agora, o Felipe estaria mais, fazendo essas comparações anteriores que você trouxe, mais para Carpegiani / Andrade, né? Que muitos jovens já entraram numa missão assim, de protagonismo, vírgula. Protagonismo junto com grandes jogadores, né? O do Andrade era o time do Pet, do Adriano. A galera lembrou do Jaime de Almeida aqui também, foi jogador e campeão, verdade. Jaime. Daí mais experiente, né? Já tinha uma rodagem na base, o Jaime já era um senhor. Agora, o Carpegiani e o Andrade novos, como o Felipe Luiz mas o Mauro César lembrava ontem, né? O time do Carpegiani tinha lá Andrade, Adili, Zico, Tita, Nunes e Lico, Leandro e Júnior. Então, era um time que não que você só apenas distribuísse as camisas, acho que o Carpegiani teve méritos, inclusive nessa questão do Lico lá, que é um jogador que teve uma passa, foi o cara que completou esse time maravilhoso. O Flamengo sempre jogava com ponta esquerda, tradicional, Júlio César, Uri Geller, depois o Baroninho, e o Carpegiani fez um time sem pontas no Flamengo, aquele time maravilhoso e tudo mais. Agora é a chance do Felipe Luiz
num novo contexto do futebol, nova geração, né, do ex-jogador que estuda, que tem experiência internacional muito grande, que passou pelo comando de vários treinadores muito importantes na Europa, né? Ele tem essa formação, né? E os outros não tinham isso, né? Naquela época era uma outra situação, mas essa cultura de não cultuar um treinador, ela faz parte do clube. Eu acho que é assim, por isso que o Jorge Jesus é tão marcado, a passagem dele é tão marcada, porque é rara, né? Uma equipe do Flamengo marcante ser relacionada a um treinador. Foi o caso, né, do Jorge Jesus. Normalmente é a jogadores, né? E aquilo ficou como o Flamengo do Jorge Jesus. Isso é raro na história do Flamengo. É raro mesmo, de fato. Muito bem, ó, a gente pediu 1.000 likes, chegamos em 1.100 já, então dá pra gente chegar aí em 1.500 likes, por favor. Vambora. E temos uma enquete aqui, como eu falei, aliás, chamem parentes e amigos, hein, para entrar no programa aqui e nos dar likes. Vamos aí chegar a 1.500 likes. A gente tem uma pergunta aqui e na enquete é a seguinte: quem tem razão na polêmica da Copa do Brasil? Flamengo e Atlético, que pleitearam a mudança de datas por causa dos jogos da Copa do Brasil por causa da data FIFA, do jogo de volta, né? E foi atendido pela CBF. Ou é o Corinthians e o Vasco, que são contra essa mudança das datas. Inclusive o Vasco entrou no STJD ontem e o Corinthians hoje, para tentar inverter essa decisão da CBF sobre a mudança de datas, baseado no regulamento e tudo mais e tal. Essa é a situação atual. A nossa enquete está dessa forma: quem tem razão na polêmica da Copa do Brasil? Flamengo e Atlético, 59%. Corinthians e Vasco, 41%. Briga de cachorro grande, Danilo. Não vou te deixar no conforto, não. Quem tem razão? Vamos lá, o Flamengo tem a razão de tentar brigar, mas a CBF ter aceitado o pedido do Flamengo, para mim, é um absurdo gigantesco. Gigantesco. Já tinha um calendário previsto, um regulamento previsto, tudo combinado, e quando você quer alterar esse tipo de situação, das duas uma. Ou você precisa da concordância de todos os envolvidos, porque você vai mudar algo que já está assinado, ou você precisa fazer de um jeito que não vai prejudicar ninguém. E desse jeito você prejudica o Corinthians e o Vasco. O Vasco mais pela questão do passado que o Pedrinho disse, que já jogou em outras partidas, outras fases da Copa do Brasil desfalcado. E o Corinthians porque você pode prejudicar o Corinthians do Brasileirão. E o Corinthians está na zona de rebaixamento. Não é que o Corinthians está ali numa zona que não vai nem para Libertadores, não vai ser campeão, mas não vai cair. Não. O Corinthians, o Brasileirão para o Corinthians importa muito. Você pode, de repente, colocar o Corinthians para jogar mais enfraquecido numa situação perigosíssima. Eu sou totalmente a favor que o Vasco e o Corinthians entrem no STJD, protestem e ameacem até não entrar em campo, porque é um absurdo você mudar o regulamento com a bola rolando. De novo, o Flamengo está no direito de procurar mudar a tabela e tentar diminuir o seu prejuízo com esse calendário bizarro, com a data FIFA bizarra que não é respeitada no Brasil. Mas a CBF ter aceitado sem a concordância dos 4 envolvidos, para mim, é um negócio de louco. É um negócio absurdo. Não poderia acontecer e a bola não deveria rolar. De novo, o calendário é ruim. Quando o Mauro e o Rodrigo Matos falam os clubes não concordam com ele, eu até entendo a teoria, mas eu discordo de uma questão. Eles são coniventes e não fazem absolutamente nada para mudar. Eles são os principais atores, eles poderiam mudar. Então o Corinthians, que agora está reclamando que a data FIFA não é respeitada, e com razão, porque a data FIFA realmente não é respeitada, mas há 3 anos, 4 anos, foi lá na Federação Paulista e assinou um contrato até 2025 com o Paulistão com 16 datas. Por quê? Porque eles ganham 40 milhões de reais cada um só para participar do campeonato. Então, nessa hora, é fácil falar, não, a CBF só coloca o calendário aqui na minha frente, eu tenho que assinar. Por que quando vai lá na Federação Paulista negociar o modelo, não fala para eles, olha, eu
eu sei que vocês querem me pagar 40 milhões, mas não vou aceitar, eu prefiro um paulista com 8 datas, sei lá, com outro modelo. Então, assim, tem essa questão. Agora, especificamente nesta polêmica, Corinthians e Vasco estão certíssimos, porque a CBF ter aceitado o pedido e ainda prejudicar o Corinthians e prejudicar outras equipes que podem eventualmente ter que jogar depois da data FIFA, porque vai prejudicar os adversários dos respectivos times aí, né? Também é um absurdo. Então, assim, para mim, a CBF errou gigantescamente, e o STJD, sinceramente, para mim, não tem outra decisão que não concordar com os pedidos aí do Vasco, e se o Corinthians entrar nesse pedido também, concordar com o pedido do Corinthians. A galera tá mandando mensagem aqui, por exemplo, tem uma mensagem aqui do Thiago Assis, que fala o seguinte: engraçado que em 2015 o Corinthians pediu a mesma coisa alegando desfalques da seleção e foi atendido, e agora reclama. Esse é um ponto dessa discussão, Arnaldo. Eu chamo essas coisas de falsas simetrias. Toda hora que eu vejo o exemplo do torcedor falando do outro time na década passada, para mim a questão é diferente, o calendário é diferente. Naquele ano não tinha Copa América, naquele ano não tinha Sul-Americano desse jeito. É outra direção da CBF. Para mim é uma falsa simetria. Aí toda hora tem essa situação. A questão agora, para mim, ela, como disse o Danilo, o que me surpreende, o Danilo conhece mais o Edinaldo do que eu, é que o perfil do Edinaldo, sendo esse cara todo conciliador, que fala com todo mundo tal, e aí o Danilo tem total razão, não chamar os 4 clubes para resolver uma questão, porque ficou com essa imagem que o Flamengo pediu, o Flamengo é um malvadão, mas o principal clube encalacrado com essas datas todas é o Atlético Mineiro, certo? Esse é o principal clube encalacrado em datas. Esse clube não tem datas para jogar todas as partidas que tem a fazer, ainda mais se ele se classificar na Copa do Brasil e na Libertadores. É o clube que tem frente tripla como o Corinthians, mas ele tem 2 jogos a menos no Brasileiro que o Corinthians. Então não tem data. E aí eu acho que, partindo do enforcamento do Atlético Mineiro, chamar os 4 clubes e decidir pela melhor solução para as semifinais da Copa do Brasil seria o ideal. Ela não fez isso. Um puxou para cá, outro puxou para lá. E agora, e o pior, sabe, Tironi, que eu falei para você ontem, esse ano não tá me cheirando bem, porque é muita divergência de bastidor, vésperas de liga, onde há muita divergência, ou ligas, onde há muita divergência também, STJD para lá e para cá, tem o caso do jogo do São Paulo e Fluminense, que ficou para depois, esse negócio aí vai ficar para depois, eu acho que vão adiar essas datas, vai ficar a rodada pendente do Brasileiro. Cara, não tá me cheirando bem esse negócio, cara. Não tá me cheirando bem. Eu só, para Vasco e principalmente Corinthians está se julgando a vítima da CBF, e acho que é um discurso confortável do seu presidente, bem confortável, né? Eu só dou um conselho, se eu posso dar um conselho. Amanhã, quarta-feira, é o dia da primeira partida da Copa do Brasil. Assim como o Corinthians não se preparou e não se concentrou para o jogo do São Paulo, ele tem que se preparar e se concentrar para o jogo do Flamengo primeiro, que esse vai acontecer de qualquer jeito no Maracanã. Porque depois, se perder, não adianta nada brigar tanto pelo segundo jogo, se é que você me entende. Entendeu, Tiro? Uhum. Esse discurso de vitimização do Corinthians, institucional, que contagiou a todos, prejudicou o time. E acho que isso está de novo, enquanto o Flamengo está lá, trocando o técnico, a presença do Felipe Luiz, está não sei o que lá, o Galo está se preparando para jogar com o Vasco. Vasco e Corinthians estão lá, não, porque não sei o que. Deixa isso com o departamento jurídico, esquece essa situação, deixa os caras brigando lá e se prepara e se concentra para o jogo 1. O jogo da ida é o mais importante. Às vezes não tem nem volta, dependendo da ida, né? Então, eu acho que essa é a questão. Separar as coisas. O Corinthians está misturando tudo. É arbitragem no Brasileirão. É não sei o que, não sei o que lá. É não sei o que, não sei o que lá, como se fosse a vítima né? De toda essa história toda. E não é.
Como já disse várias vezes, como já dissemos várias vezes, o Corinthians não é coitadinho, mas nem de longe. Então, que o Corinthians faça a sua parte fora do campo, com a direção. Aliás, o diretor jurídico que estava cuidando disso pediu demissão, só essa ressalva, né? E que o departamento de futebol, porque quando eu vejo o Fabinho Soldado misturando todas as coisas, eu tenho a convicção que isso transbordou para o campo. E o Corinthians, repito, não se preparou para jogar com o São Paulo. A prova disso é o Fagner e o André Ramalho. E essa questão, Tirone, da falsa simetria que disse o Arnaldo, se a CBF tivesse proposto uma solução que não prejudica ninguém, beleza, porque você muda a data do campeonato, ninguém sai prejudicado, melhora o nível técnico, todo mundo pode jogar com seus melhores jogadores e ok, mas do jeito que foi feito, você escolhe quem você vai prejudicar e qual campeonato você vai prejudicar. Então não é que, arranjou uma solução como em 2015, no caso que estão falando, quando mudaram a tabela, ninguém ali saiu prejudicado, você só beneficiou os times que tinham jogadores convocados, no caso o Corinthians teve bastante convocado. Agora, desta vez, a CBF escolheu qual campeonato e quais times prejudicaria, por isso que eu acho um absurdo. Se você fizesse um ranking aqui, o mais e o menos prejudicado com essa mudança, estaria quem? Corinthians o mais? Não, considerando o Corinthians na zona de rebaixamento, com as chances de você perder os jogadores, o Corinthians, entre Corinthians, Flamengo e Galo, né? Agora, o que o Arnaldo falou, o Galo tem, e Vasco, o Galo tem 3 frentes, o Galo está interessadíssimo nessa mudança, você precisa ver os adversários dessas outras equipes que vão ser a mudança agora, então assim, né, entre os 4 da Copa do Brasil, considerando a situação do Corinthians no Brasileirão, eu acho que o Corinthians é o mais prejudicado. Agora, o Atlético Mineiro está quieto, como bem disse o Arnaldo, porque para ele interessa muito essa mudança, né? Tá em 3 frentes. Então, e a gente ainda precisa ver. O São Paulo pode ser prejudicado nessa volta também, não pode? Para mim, os mais prejudicados são Atlético Paranaense, Fluminense, Fortaleza e São Paulo, que não tem nada a ver com essa história. Nada a ver com a história. Nada a ver com essa história, só esses 4. Os 4 que não estão nesse ponto, a CBF escolheu, vamos prejudicar quem? Vamos prejudicar os que vão para o Brasileirão. Ela escolheu. É isso que eu falo, não é um pleito só do Corinthians, a estratosfera e o universo não está contra o Corinthians apenas. Né? Tem o Vasco, tem esses outros 4, né? Mas como cada um puxa no seu umbigo, agora o Vasco e o Corinthians